Bahia de Todos os Santos, Salvador, terra de muitas belezas naturais, de muita música, cores, alegria, cultura e um emaranhado de histórias, tanto em seus monumentos antigos que ajudam a contar a historiografia brasileira, como a de milhares de vivências de cada povo que lá passou. Mas para sentir tudo isso é preciso estar atento a cada detalhe e ter tempo para conhecer cada pedacinho marcante. Vou te contar agora como se preparar para a sua próxima viagem. Embarca comigo nessa jornada. Você que pela primeira vez está visitando a capital baiana deve se perguntar: o que fazer em Salvador? O que eu devo visitar? Quantos dias devo ficar na cidade? E eu te respondo, no mínimo 3 dias. Isso pode parecer muito, mas não é. Eu tenho certeza que nesses 3 dias vão faltar lugares que você gostaria de ter visitado e não visitou por falta de tempo ou pela logística. Então, nunca é demais. Salvador tem muito a mostrar, tanto para quem procura conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil, quanto para quem pretende aproveitar as praias, a agitação que a terra do carnaval pode oferecer, que são muitas. Mas vamos primeiro para a parte histórica. O Pelourinho é o principal ponto turístico para quem chega em Salvador, e quase tudo de interessante está lá. Um verdadeiro clássico, com certeza. E é lá onde mais se concentram os monumentos antigos, né? Tanto os coloniais quanto os remanescentes da bela época brasileira. E lá também que está o espírito da capital baiana, que é considerado um pedacinho da África no Brasil. E a gente sente isso não só pelas pessoas, mas pelas cores que enfeitam as roupas, as tangas, o modo de falar, o som dos tambores que está em todo lugar onde a gente chega, pelo sincretismo religioso que mistura tanto a religião católica aos orixás africanos. Tudo nos faz compreender esse país tão misto em que vivemos. Salvador já foi capital do Brasil por 214 anos, entre 1549 a 1763. Os monumentos religiosos, como a Catedral Basílica e a Igreja de São Francisco, ajudam a contar a história de quando o nosso país era colônia de Portugal. Ambas repletas de ouro, de esculturas e santos esculpidos ainda no século XVII, com uma riqueza tão grande de detalhe que parece real. E a grandiosidade dos espaços demonstra que quanto mais rico, mais grandioso eram os templos, mais demonstrava a superioridade do local. Aliás, igreja é que não falta em Salvador. Saindo do Pelourinho, vale também você visitar a igreja do Senhor do Bonfim, tá? Que dá para entender melhor desse sincretismo que eu estou falando, tá? E dessa mistura de cultura existente no nosso país que é tão presente em Salvador. E também deixar o seu pedido amarrado nas grades com sua fitinha. O Peló, como é popularmente conhecido, ganhou o nome de Pelourinho por causa de uma grande madeira que era ficada ao chão, onde os escravos sofriam os castigos. Mas a história do bairro começa antes disso. Logo no início da colonização, o Tomé de Souza, que foi o primeiro governador-geral do Brasil, escolheu o lugar por sua localização estratégica, lá no alto, próximo ao porto e com a barreira natural contra inimigos. Era um bairro eminentemente residencial, onde se concentravam as melhores moradias até o início do século XX. Tanto que a gente vai subindo pelo Pelourinho, a gente vê ali a presença enorme, né, de prédios monumentais que um dia foram a prefeitura, foram grandes hotéis, cafés, passavam bondes, característicos do início do século XX. E ao andar mais um pouco, a gente vê mais a história colonial do Brasil, com prédios gigantescos, casas todas coloridas, né? Que ajudam a gente a perceber um pouco da transformação arquitetônica do lugar, né? E o estilo de moradia das pessoas ao longo do tempo. E também, tá? Essa revolução que houve dentro da cidade, porque a partir dos anos 50, né, o Pelourinho ele transformou-se, né, um lugar um pouco valorizado pelas pessoas que passaram a morar em outros lugares e lá tornou-se moradia popular.
e palco da cultura negra da cidade. Foi lá que nasceu um dos ritmos mais populares da música brasileira, o axé. Mas para você que procura um pouco de arte e agito, o Pelourinho também é o seu lugar. Em todos os lugares temos alguém fazendo algum som, fazendo capoeira. Se tiver sorte, até pode conferir um ensaio do Olodum, que não foi o meu caso, fiquei até chateada. Em cada calçada também a gente pode encontrar algum quadro para vender, algum artesanato bem criativo, e tudo isso também pode ser encontrado no Mercado Modelo, que vale a visita, tá? É importante visitar os diversos museus que lá se encontram. Tem o Museu da Gastronomia, que só de sentir o cheirinho já dá aquela vontade, mas também principalmente a Fundação Jorge Amado, para conhecer um pouco mais sobre a obra desse grande escritor baiano, e também conhecer o melhor museu de todos, a Casa do Carnaval, onde se encontra diversas histórias sobre um dos maiores eventos culturais do nosso país e até se divertir horrores com um desafio de dança para entrar no clima. Dicas importantes sobre o Pelourinho. Lá não é uma rua pequena, tá? E também não dá para conhecer tudo em um só dia. É um bairro enorme, cheio de ladeiras e vielas. Então é essencial deixar pelo menos uns 2 dias para a visitação para poder conhecer tudo e não deixar nada batido. Vá de tênis ou algum calçado confortável com boa aderência para não escorregar no calçamento antigo e poder aguentar a intensa subida, que é cansativa sim, tá? E com certeza você vai ter uma hora que você não aguenta mais ficar em pé. Então pare um pouco, conheça tudo com calma, descanse comendo um bom bolo do estudante nas barracas ou aquele acarajé e siga em frente. Muitos até alertam, sobre os assaltos e o forte assédio dos ambulantes locais por lá. Eu não passei por nenhuma experiência parecida, tudo foi muito tranquilo. Houve sim pessoas querendo vender coisas, mas você diz não e eles te respeitam, tudo certo. Assaltos podem acontecer, mas lá estava bem policiado na vez que eu fui, tá? Mas é sempre importante não se distrair, sempre olhar os arredores, cuidar ao tirar foto ou filmar, sempre estar perto de onde tem muita gente e claro, se puder, contrate um guia para não se perder e entrar em ruas que podem ser perigosas, ok? Descendo o elevador Lacerda, compre sua lembrancinha e faça um bom rango no Mercado Modelo e em seguida visite o Museu Cidade da Música Baiana para saber um pouco mais sobre a história da música local, curtir o som dos principais artistas baianos como Gil, Ivete, Caetano e outros muitos, Que a gente sabe que Salvador, Bahia é a terra de músicos e artistas, E até também ser desafiado num bom karaokê. Mas se você procura praia, fica atento para as indicações de quem mora na cidade, pois nem todas elas são boas para banho, tanto pela maré alta, pelas pedras e por estar em áreas perigosas. Então fica a dica para ir à Praia da Barra, para visitar o Forte, que é lindíssimo, ótimo para apreciar a bela vista que se tem de lá, tá? E também as praias de Boa Viagem, Estela Maris, que são as mais tranquilas e belas também, apesar de ser um pouco mais longe. Por fim, a dica de ouro é: não economize em pesquisa antes de viajar. Faça o seu roteiro, com base no que você quer ver. Olhe a logística, onde está em cada lugar, para organizar melhor também o seu tempo e para também não gastar muito. Também não deixe de se informar com as pessoas locais sobre tudo que você pode encontrar por lá, para evitar transtornos e se divertir bastante.